O nosso convidado, ele é professor de jornalismo e autoridade quando o assunto é esporte. Ele popularizou o cartão verde, trabalhou como equipe de ouro na Record e passou 20 anos na Gazeta. E é estrela da Jovem Pan há mais de 30 anos. Quem que é ele, Diguinho? Flávio Prado! Flávio, só de Jovem Pan é mais de 30 anos. É 32 já. 32 já, hein? 32. E tem muita discussão sua, pilhado. É verdade quando você fica pilhado? Você tá bravo mesmo? Eu? É. Eu nunca fico bravo. Nunca? A minha função, basicamente, é encher o saco dos outros, sabe? Eu gosto muito de irritar os amigos. E as nossas discussões são sérias. Mas você briga com o pilhado. Então, é uma briga, a gente briga sério. Mas acabou. Não tem essa de... A impressão que dá é que tão pilhado não é só o nome do apresentador. Não, ele é pilhado. Ele fica nervoso, eu não. Cadê? Eu quero ver. Ô, Flávio. Às vezes você fica pilhado também, não é só o pilhado. Não. Ó, no meio dessa discussão, essa última aí, ele odeia aquele negócio de bom dia, boa noite e tal. Eu tava tão pilhado que eu tava mandando boa noite pra ele. Agora ele fica. E acaba também, acabou. Mas eu odeio o negócio de bom dia e boa noite também. Você também, né? Sabe uma coisa que eu odeio? Pode me dar teu telefone. Sabe uma coisa que eu odeio quando eu tô no WhatsApp? Eu vou falar com as pessoas. Eu falo, você pegou tal coisa lá? A pessoa, primeiro bom dia, né? Eu falo, vai se catar, velho. Primeiro bom dia no WhatsApp, velho. Vai tomar no rabo. É desse jeito que eu gosto de irritar as pessoas. Mas depois fica tudo bem. Sempre, no amor. Gosto muito dele, ele gosta muito de mim. Você gosta de irritar as pessoas, mas é verdade que você virou apresentador tendo uma discussão com o Jô Soares? Foi. Eu fazia alguns programas, eu fazia jogos, né, na TV Cultura, campeonato alemão, campeonato japonês, era uma coisa meio fora dos padrões da época. Aquela época do Zico, Era, exatamente. Que a cultura... Isso. Exatamente. Eu lembro, eu via, eu assistia. E aí a gente fazia aqueles jogos e tal, e criaram um programa. O Armando Nogueira criou um programa chamado Cartão Verde. Eu lembro quando o Armando Nogueira, era o José Trajano e o Luiz Roberto Volpi. Eram as três pessoas que faziam o programa. E aí um dia o Armando Nogueira leva o Jô Soares como convidado do programa. E aí o Armando não tinha voz, ficou sem voz. Eles pegaram o primeiro cara que deu chance lá, que fazia alguma coisa na cultura, no caso era eu, fui lá. E aí o Jô defendia negócio de empate, não contar pontos e tal. Eu falei, aí tive um bate-boca, mas sempre filosoficamente. E o pessoal achou aquilo o máximo, né? Bate-boca com o Jô Soares e tal. E aí passou um tempo, o Volpi não quis mais fazer o programa, falou, não é minha praia, não é legal. Baita locutor, né? Mas ele não gostava do negócio. E aí me convidaram para apresentar o programa e eu fiquei lá durante 10, 11 anos. Vídeo que você é bom, que você pode botar o Jô Soares discutindo o que você vai levar. Eu gosto de argumentar, eu acho que é legal. Boa. Mas você não é advogado? Sou formado de Então direito. pronto, tá escrito. Mas olha, eu não me contrato, não. Eu só tenho OAB, mas eu não sou advogado, não. Lá na Jovem Pan, o programa O Mundo da Bola, acho que foi sua grande paixão lá, foi essa? Sem dúvida. Eu diria que foi o programa que eu mais me encontrei, né? Fazia um programa totalmente da maneira que eu queria fazer. Então, eu lia poesia, traduzia música, tudo, né, que dava na telha eu fazia. Falava de política, aí falava também de futebol, falava de turismo, música. Era uma curtição, né? Eu adorava fazer esse programa, gostava muito. Por que saiu do ar? Não, ele não saiu do ar. É que mudou a filosofia da emissora e aí passou a falar só de futebol. Aí, mas ficou um tempão no ar. 24 anos. Ele está no ar até hoje, mas 24 anos desse jeito. A linha editorial... E ali eu revelei um monte de gente pesada. Tipo o Everaldo Marques, né, que hoje está no... Mas tinha uma fã específica lá. Então isso aí me salvava, né? Porque, como eu te falei, eu sempre fui gozador, sempre fui brincalhão e tal, né? E o seu Tuta, que é, né, o dono da emissora, falou assim, você engana quem com esse negócio de poesia, de coisa? Você não vale nada, cara. Eu só não tiro o programa do ar porque a dona Margot, a esposa dele, gosta muito de você. Aí eu tava garantido, né? Tava sossegado. Aqui no SBT eu não sei quem gosta do programa, porque... Não sei... Alguém gosta. Não
sei. É ninguém, porque eles dormem cedo. Eu acho que é exatamente esse o segredo. Essa é outra boa. Agora, nos anos 70, você foi repórter do Mesa Redonda. Eu comecei lá, né? Como repórter. Você começou lá. Comecei uma época boa, hein, para cobrir futebol, que o Brasil tava com tudo. Foi quando, nos anos 70? 74. Você pegou a seleção arrebentando, né? Eu vi a seleção de 70 jogar, mas eu não trabalhava ainda, era garoto. E aí, 74, a minha primeira Copa foi de 78. 74, eu já estava começando, mas era quase o Galvão Bueno? Nós começamos do mesmo concurso. Foi de um concurso? Foi de um concurso. A Gazeta fez um concurso, era um concurso público, aberto a público. Eles escolheram um comentarista e um repórter. O comentarista, que ganhou, foi o Galvão Bueno, e o repórter fui eu. Então aí até hoje. Bem escolhido o concurso, hein? Ganhou Roberto Petra, foi maravilhoso. Ganhou quem mereceu, porque quem ganhou fez história. Não sei se tinha gente melhor, nunca saberemos. Vocês fizeram história. Ganhar um concurso pode ser a parte mais fácil da história. O problema é se manter, e tá aí a história de vocês, que deixa claro que foi bem escolhido o concurso, né? Você já entrevistou o Coutinho, o Pelé, não é? Vamos ver aí. Essa time que você reuniu é histórico, hein? Foi a única vez que esse ataque se encontrou depois que eles pararam de jogar. Foi ideia sua? Nem antes, nem depois. Eu estava no escritório do Pelé para fazer uma matéria e aí tinha uma das pessoas que assessorava o Pelé falou, sabe que o sonho do Pelé é reencontrar aqueles amigos? Que ele nunca encontrou. Encontrou 2, 3, todo mundo junto, nunca. Velho não usava o WhatsApp, na época não tinha, não, né? E não é. E também tinha alguns estresses, né? Entre um e o outro e tal. Somente o Coutinho com o Pelé e tal. Eles tinham uma... tinha um estressinho lá. Não era que eles não eram inimigos, mas às vezes não se gostavam, não se curtiam tanto. E aí eu falei pro Pelé, entrei e falei, Rei, me fala uma coisa e tal, será que dá para fazer uma coisa assim? Ele falou, isso aqui é meu sonho. Eu já sabia lá de fora, mas que legal e tal. Aí ele falou, se você conseguir reunir, eu abro a minha casa para vocês. E aí eu liguei pro Durval, ok. Pro Mengalvio, ok. Pro Pepe, ok. O mais difícil era o Coutinho. E aí? Aí liguei pra ele, assim, Coutinho, sabe o que é? Eu tô querendo fazer um negócio assim, assim, assim. E ele ficou em silêncio. E aí ele falou assim, só se o Pelé pagar o jantar. Aí eu falei assim, não, ele vai fazer o almoço. Então tá fechado. Aí, foi uma delícia. E aí acabou o programa, o pessoal foi saindo e tal. E aí o Pelé falou, fica aí mais um pouco. E aí eu fiquei lá. E ele servindo estrogonofe, estava eu e minha esposa, todo mundo foi embora e tal. E aí servindo estrogonofe, aquela coisa toda. O Pelé era um cara muito solitário, porque ele era tão grande que é muito difícil você estar em qualquer lugar. Então, quando você tinha alguém, por exemplo, ali, não tinha interesse nenhum, nem meu, nem dele, era uma conversa de amigos, né? E aí ele ficava, ele queria muito esses momentos. Então e aí... O que foi com o Coutinho e o Pelé quando desligou a câmera, antes e depois? O que a câmera não viu, o que aconteceu? Nada, tudo maravilhoso. Foi Conversaram, tudo bem, boa, tudo bem. Tinha rusga. Tudo bem. E o Pelé era um cara tão fabuloso que as pessoas... Flávio, é igual eu, Danilo. Eu sou o Pelé do programa, ele é meu Coutinho. A gente tem rusgas também. Não se bica muito, né? Você é o Pelé flácido. E aí? O Pelé era um cara tão maravilhoso que a situação financeira deles não era... De alguns deles não era tão boa. E o Pelé me liga... Que isso é engraçado, né? Você receber ligação do Pelé em casa é muito engraçado. A senhora que trabalhava comigo atendeu, falou, aqui é o Pelé, eu queria falar com o Flávio, era bomba, bateu o telefone. Eu tenho muito o que fazer, claro. Palhaçada e tal. Aí ele ligou de novo rindo, falou que isso acontecia toda hora. E ele me perguntou o seguinte, quanto normalmente se paga de cachê numa entrevista? Eu falei, não, a gente não paga cachê e tal. Não é como aqui que você me pagou 5 mil dólares. Claro. Mas aqui é um programa de altíssimo nível e para ter um convidado como o Flávio, tem que investir. É assim que funciona. E aí, Danilo, eu falei assim, a gente fez um cálculo, você acha que 2 mil é um bom cachê? Eu falei, acho que sim, né? E aí ele falou, traz 10 mil reais e traz 5 recibos que eu preciso fazer um negócio. E aí a Fundação Casper Libero não podia dar recibo que não existia. E aí eu mesmo fiz e tal, contando... Mas era por uma boa causa, aí nós não sabíamos. Cheguei lá, o Pelé entrou, não, falou, traz 5 recibos. Ele entra, abre um cofre e me dá 10 mil reais. Aí eu paguei pro Pelé, pro Coutinho, pro Pepe, pro Dorval, pro Mengalvio. E aí eles assinaram o recibo. Aí quando acabou, eu falei, por que você fez isso? Ele falou assim, olha, alguns deles não têm uma situação confortável. E eu não ia dar dinheiro para eles. Então eu criei essa situação do cachê para poder ajudar os caras. E também para ficar confortável para quem estava recebendo. Isso. Para não parecer, para ninguém deixar o orgulho
Pô, mas o Pelé acha que eu preciso... ele fez parecer que ele deu presente para os amigos, para os colegas. Como se fosse um cachê da emissora. Como se fosse um cachê da emissora. Maravilhoso. O Pepe, por exemplo, graças a Deus, não precisa. Mas ficou também. O Pepe está sabendo dessa história agora, porque o Pelé falou, não revela. Ninguém sabia dessa história. Não, é exclusiva aqui! Olha que legal! Você ficou meio amigo do Pelé, ou pelo menos um carinho especial? Você sentia que ele tinha por você? Bastante. A gente teve um contato enorme na Copa de 82. Foi quando o Pelé se separou da Xuxa. A Xuxa ia para a Espanha, o Pelé estava cobrindo a Copa. Você teve contato, vamos dizer assim, da intimidade do Pelé pós-Xuxa, do ser humano Pelé, ele ficou chateado? Ele ficou decepcionado. Ele tinha montado um mês, ele ia ficar lá, e a Xuxa era a namorada dele, e ela iria para lá encontrá-lo, né? Mas aí ela não foi. Era de verdade o namoro? Porque eu lembro que eu era moleque e tinha muito ceticismo. Isso aí é armação. Não. Isso é armação é armação publicitária para os dois aparecer. Não, era de verdade. Ela gostava muito dela. Não sei dela, que eu nunca vi a Xuxa na minha vida. E aí ele tinha um monte de coisa lá que ele tinha montado, né? Então... Bom, já que reservou jantar, restaurante, vamos aproveitar, né? E eu tinha mais tempo livre, então ali eu peguei um contato muito grande com ele. Ele sempre foi de uma gentileza absurda comigo, sempre. Eu sou muito grato ao Pelé, muito grato. Que doideira. Ele já apareceu numa gravação de surpresa? E quase foi? No Clube dos Esportistas, que era um programa cafajeste que a gente tinha. Era bom. Mas era cafajeste que só, demais. Era muito bom. O programa era ótimo. Falta. Mas esse programa, você sabe como é que ele surgiu? Nós fomos para a Copa de 82, a gente fez uma Copa sem ter a imagem. Então a gente sugeria que a Globo, você visse a Globo, mas baixasse o som e ouvisse pela Rádio Record na época. Que é o que a gente narrava nesse estilo. E foi um sucesso, foi um espetáculo. Quando a gente voltou, a Record gostou da história e contratou mais gente. Mas o nosso não saiu, né? Uma grana a mais, né? Aí nós fomos falar lá com o seu Paulinho, né? Seu Paulinho Machado de Carvalho. Seu Paulinho então falou, vocês tratem de fazer alguma coisa a mais para receber a mais. A TV fechava, né, Danilo? As pessoas não sabem. Mas meia-noite acabava, entrava um símbolozinho lá e fechava. Aí nós fizemos um programa... É verdade, eu lembro. Da meia-noite até as 2 da manhã. Da meia-noite até o outro dia... Fechado. A TV fechava, fora do ar, lembra? Ficava um símbolo. Verdade. E aí nós inauguramos essa coisa de tirar esse símbolo. Aí nós falamos, vamos fazer um programa bem cafajeste, só vigarice, só palhaçada, que é para poder... Porque a TV era toda formal, né? Senhoras e senhores e tal, não sei o quê. E aí a gente fez um programa super cafajeste para poder sair do ar logo. Porque aí o momento já veio mesmo, tá tudo certo. O programa foi um baita sucesso. A gente já afeiçoou o programa. E era uma sala, né? Era um clube mesmo. O Silvio Luiz estava lá. Ele era o comandante. Doido. E aí o Pelé faz uma surpresa. Todo mundo entrava, tocava uma campainha, um cachorro latia e entrava convidado. E o Pelé vem por trás. Aí o Silvio Luiz, caramba, tem ladrão entrando pela cozinha. Era o Pelé, o tal ladrão. Ele viu e falou, tem ladrão entrando pela cozinha. Pelé, assim não dá, vou embora. Cara, põe um trechinho do programa aí, pra quem tá vendo entender do que a gente tá falando. Agora, esse programa, Flávio... Tinha aquelas dançarinas, elas se esfregavam de verdade. Cara, isso era outra cafajestada do programa, né? O Silvio convidava, quem convidava era o Fernando Solera, ele era o que armava o negócio. Tinha as mulatas, eu comia coxinha com o Fernando Solera num bar lá na Paulista. Como assim? É sério, de pernil. Você encontrou ele? Várias vezes eu ficava na mesa conversando com ele, comendo coxinha. Ali no bar lá embaixo? Lá... O locutor do povão, meu. Fernando Solera. Você comia coxinha com o Fernando Solera, na madrugada. Verdade, cara. Poxa, é demais. Que lembrança. Saudade da coxinha. E do Solera também. O que a gente fazia? O Silvio, quando o Silvio leu isso aí? E via tal. E tinha as bailarinas e tinha as mulheres maravilhosas. Tipo a Gretchen, por exemplo, que cantava lá no auge. Rita Cadillac. Sim. As mulheres no auge. E os sex symbols. E aí o que ele fazia? Levava, por exemplo, tinha um tal de Dilson Guedes, que era um cartola lá importante da CBF, velhinho. Seu Atier Jorge Cury, que é até nome de chácara e tal. Ele levava os velhinhos e deixava uma câmera solta
para os movimentos ali. E aí a mulher ficava se esfregando no cara. Quando o velho dava sinal de reação, eles mostravam. Porra, é demais, velho, é demais. Mas isso aí as esposas do jogador deixavam o jogador? Muitas não, né? E aí a gente botava lá, né? Não veio porque a mulher não deixou, não veio porque teve medo. A gente tinha que se defender É desse demais, eu jeito. adoraria participar, apresentar um programa desse, deve ser muito divertido. Era bicho. divertido mesmo. O Ayrton Senna foi. Muitas vezes, muitas. Eu lembro do especial de Natal. Isso, o Senna, ele era um menino que corria ainda de Fórmula menor. Ele era gênio, então ele corria nas fórmulas menores, mas não tinha cobertura que tem hoje. E ele tinha um assessor, o Armandão, gordão, que filmava, levava umas fitazinhas lá, para transcodificar aquilo era terrível. E era o único canal que ele podia aparecer. Ninguém queria saber de Fórmula F. Para nós, qualquer coisa servia. Segunda divisão do Campeonato de Vôlei de Guarulhos. A gente queria zoeira. Quer zoar, a gente quer zoar. E aí o Ayrton Senna ia lá muitas vezes, com amigo da gente, né? Arruma até uma namoradinha lá, uma patotinha. Uma patotinha? É. Ô, Senna, velho. E aí ele ficou, ia lá, uma guila, ia muito lá. Devia ser demais, velho. Devia ser Era demais até demais. Agora, você já se candidatou para presidente, você e o Silvio Luiz, né? Para a presidência da Federação Paulista de Futebol. Foi de novo uma sacanagem. Mas depois só que vocês ganham? Tinha também, estava previsto na nossa plataforma. A gente renunciava em 24 horas, fazia parte da plataforma. Eu não tinha o menor interesse de ser candidato a nada. É que os políticos estavam tomando conta da federação. E aí a gente resolveu fazer uma candidatura, entre aspas, de protesto. Era uma época que a gasolina estava difícil, tinha que poupar combustível. Não sei se você vai lembrar, fim de semana no abrir de gasolina. A gasolina vai aumentar. Aí meu pai saía correndo para abastecer antes da meia-noite. Ficava fila, imposto. E na sexta fechava e só abria no domingo. Lembro. Então você tinha que poupar a gasolina. E a gente ia virar cartola. Então nós fomos de fraca e cartola e de carruagem. Descemos a Avenida Paulista e a Brigadeiro, onde era a sede da federação, como os candidatos cartolas que economizam combustível. O Silvio Luiz é xarope também, né? Sim. Ainda fala com ele? Muito, muito. Ele é meu padrinho de casamento. Padrinho em todos os sentidos. Eu adoro o Silvio. Ele esteve aqui no nosso especial de Natal. O Silvio Luiz é demais, velho. Uma figura. Você já passeou na Copa do Mundo de 82 com Pelé? Sim. 82 foi Espanha, né? 86 México, 82 Espanha. Você saiu pela Espanha com o Pelé na rua? Você saía e na verdade... Você conseguia ter paz? Por exemplo, o Pelé, a gente parou em Alicante para fazer... Era aniversário do Pedro Luiz, que era o nosso comentarista na época. E a gente parou numa praia para comemorar o aniversário dele, enquanto esperava o voo para Sevilha. Depois de 2, 3 minutos, a praia estava parada, todo mundo com nota de peseta, na época, para o Pelé autografar. E não dava. O Pelé, e ele tinha uma frieza, ele era muito consciente, né, do tamanho dele. Ele atendia todo mundo com uma gentileza absurda. Não tinha esse negócio de... Não, ele Imagino que você nunca viu isso. Você tá com uma pessoa na rua e parar uma praia inteira. Você não faz ideia do que era o Pelé. É um negócio, assim, assustador. O Pelé... É Pelé, né? Pelé, pronto, define tudo. Ele era grandão até nisso, né? Tinha uma grandeza... É grande em outros lugares também, reza a lenda. O Pelé. Pelé em todos os lugares. Onde ele ia, era assim. Em outros lugares ele era grande. Bom, né? Aí eu já não posso falar. Não, eu já ouvi dizer, Eu já vi foto, já. Não tem foto? Na comparação com o Maradona, não tem. Aliás, falando em Maradona, o Maradona já chorou na sua frente? Quando estava na Guerra das Malvinas, o Brasil tomou partido da Argentina. O Brasil sempre tem uma dificuldade para escolher. E a Record fez um jogo. Guerra Argentina e Inglaterra. Você vai ficar do lado da Argentina? Esse é o Brasil. Morto. Esse é o Brasil. Que boa ideia. A gente levou uma taça da paz, taça não sei do que lá. E eu fui incumbido de levar no centro do campo. Era Romênia e Argentina. E o Maradona era o capitão. Quando começou a tocar o hino, Maradona chorava copiosamente. Né? Foi uma coisa assim, emocionante. Chorou na sua frente, cara. Era de verdade, choro sentido. Muito. Nossa, Maradona é extremamente patriota. Você entrevistou ele, né? Entrevistei algumas vezes. A mais emocionante foi num hotel em Goiânia. Ele sempre foi receptivo com você? Não, o Maradona era chatíssimo. Né? Tem fama de ser mó... Era chato, mas você adquire umas certas técnicas. Eu fui repórter por muito tempo. E eu cheguei no hotel e cheguei lá, estava uma bagunça, uma gritaria, o Maradona xingando todo mundo e tal. E aí, depois que você fica muito bravo, você tende a dar uma baixada de bola.
Quando eu dei essa baixada de bola, eu falei, Diego, eu vi aí o que fizeram com você. Não tinha visto nada. Eu vi o que fizeram com você, você tem razão de ficar bravo desse jeito e tal. Quando você estiver mais calmo, mais tranquilo, você me dá uma entrevista. Ele falou assim, só se for no seu quarto. Eita. Eu quero sossego. Só que eu não estava naquele quarto, no hotel, né? Aí eu arrumei um cara lá e tal, botou. Aí ele falou, daqui 1 hora eu te encontro na porta do elevador e a gente sobe. Pô, imagina essa 1 hora, né? Como é que eu fiquei? Eu falei, não é possível. Ele foi cortar o cabelo, parou. Vamos lá, brasileiro. Subiu e me deu uma entrevista de 1 hora. Negócio impressionante. Ele meteu essa? Vamos lá, brasileiro. Vamos lá, brasileiro. Porque tinha um monte de gente na porta do elevador. Ele falou, vamos lá, Se brasileiro. assemelha até a história, que é igual, do Nilson César, que é a mesma atitude meio grosseira do Maradona e tal, que o Nilson contou quando veio aqui. Ele veio aqui e contou também que falou com o Maradona e foi uma recepção meio assim também que ele Depois teve. ele foi gentil, ficamos 1 hora, né? Entrevistou, então conversamos bastante. Foi uma época que, se você forçar um pouco, você vai lembrar. Meteram fogo na bandeira do Brasil, lá na Bahia. Ele achou aquilo um absurdo. Lembro. Ele achou aquilo e falou, como é que vocês colocam fogo na bandeira? Não sei nenhum motivo, mas vocês estão de brincadeira. Lembro. Ele ficou muito revoltado. Argentino é chato demais. E aí, no dia seguinte, eu encontrei com ele e ele fez de conta que nunca tinha me visto na vida. Era assim. Você não existe. O Ronald Golias me ligou, falou, pô, você não consegue uma entrevista do Maradona para mim? Eu falei, pô, eu vou tentar encontrar com ele, né? Foi a única vez que eu falei com o Golias. O Golias queria entrevistar o Maradona? Queria, ele tinha um programa na Bandeirantes na época. E ele queria que o Maradona... Porque o Maradona estava no Brasil, o Maradona estava em Goiânia. Ele falou que ele iria até lá. Eu falei, putz... Aí o Maradona me viu, é como se tivesse... Como se fosse a caneca, não é a mínima, né? Que ano que foi? 89. Ah, foi depois que ele... Foi depois de 86. Depois de 86, então já era o Maradona. Já era o Maradona. Ele sempre foi fera, né? Mas ele... Aí já... Flávio, você sempre teve um discurso bem inflamado, né? Contra as torcidas organizadas. Isso. E eu concordo. Por exemplo, a gente ia para a escola na segunda, molecada. Você viu o que o Flávio Prado falou? Ele é louco! Porque você não tinha medo de apanhar, não? É porque você fazia isso na época que as pesada. pessoas morriam no estádio. Até hoje morre, né? Só morre um pouco mais distante. Mas lá foi o auge das torcidas organizadas. Eu, por exemplo... Eu lembro disso. Eu ia muito mais cedo, voltava muito mais tarde. Claro que eu tinha medo. Falar é uma coisa, vou brigar com os caras? Nunca, né? Mas é claro que tinha medo. Nunca te ameaçaram, não? Ah, sim, mas... Né, não sou valente. Eu tenho que falar, é o meu trabalho falar, né? Fazer o comentário da maneira mais séria possível. Há muito tempo que eu não vou em estádio, não pretendo ir mais esse restinho de século, porque realmente virou um campo de guerra, um lugar muito perigoso. São guetos, né, de torcedores. Não, virou uma coisa de gangue. Parece gangues. Não me interessa isso. Não é o futebol que eu aprendi a conviver. Quando eu era criança, eu gostava de futebol. A gente morava lá na Penha, alugava uma Kombi para ir no Morumbi e tinha que juntar todo mundo, de qualquer time, porque senão não dá para pagar o aluguel da Kombi. Então ia tudo misturado. E aí você já gozava o cara que perdia dentro da própria Kombi. Era todo mundo amigo, não tinha esse negócio. Né? Não, virou, né? Eu lembro. E foi a época que eu mais acompanhei futebol na vida, foi a época que as torcidas estavam assim. E era animalesco o negócio, realmente. A pessoa morria no estádio. Ô, Flávio, só uma coisa. Você chegou a narrar o jogo? Porque eu lembro que você narrava, acho que TV Jovem Pan Futsal. Era. Mas eu era um assistia horror, todo né? sábado com o Miral. Milton Neves. Mas era um horror, né? Eu, como narrador... Eu gostava. A emoção acontece na Por isso que eu dou valor aos narradores, né? Você falou do Nilson, tal pessoa... Porque realmente é muito difícil. Eu não tinha a menor capacidade para ser narrador. O seu Tuta que falou, ele me comparava com o Mário Moraes, que foi um super comentarista. E ele falou, o Mário Moraes, depois que parou de ser comentarista, ele foi ser narrador. Aí eu falei, seu Tuta, o Mário Moraes acho que sabia, eu não sei não. E aí apareceu o Milton Leite. O Milton Leite começou a narrar no lugar que eu usaria, mas realmente, como narrador, não me recomendaria. Ô, Flávio, a conversa tá boa, mas eu tenho que fazer um intervalo rápido, a gente volta já, não sai daí. De volta com Flávio Prado. Flávio, esse seu livro aqui, A Imagem da Nuvem, onde compra, é sobre o quê?
Então, eu faço um trabalho, Danilo, de coach já há algum tempo, desde 2011 eu faço esse trabalho. Adoro fazer esse trabalho. Você faz eventos, empresariais? Sim, eu faço palestras, né? E faço atendimento mesmo, principalmente para qualquer pessoa, mas a executivos, a vários empresários de vários lugares do mundo, né? Faço online e tal. E eu lancei um livro anterior, O Grito do Pinguim, e esse eu lancei, esse também sobre coach, sobre como melhorar a vida, como evitar a ansiedade, etc. E a gente vai lançar... Coach geral, de negócios para a vida, para mais tudo. Coach de vida. Mais coach de Claro vida. que dá para você fazer as técnicas, elas não mudam muito, mas eu gosto muito de melhorar pessoas, né? E tem sido bem legal. Rede social, né? Mas pela rede social... Se for nas suas redes, vai saber onde acha, né? Vai. Eu não fiz com editora, não. Fiz com a minha própria editora, achei mais tranquilo. Você poderia ter ido para qualquer lado. Por que foi o esporte? O que te atraiu cobrir esporte, falar de esporte, estar no meio esportivo? Não foge muito do que você já deve ter ouvido. Eu queria ser jogador de futebol. Ah, foi isso? Gostava tanto, tinha um pequeno problema. A bola não gostava de mim. Eu tenho esse problema aqui, o Diguinho também não gosta de mim. Que babaca. Era muito ruim, muito ruim. Aí eu me aproximei do jornalismo, por acaso, não tinha a menor ideia do que era ser jornalista. E eu trabalhava na Penha, como eu falei, na feira. Eu vendia banana. Trabalhou na feira? Trabalhei na feira, vendia banana e... Você tinha seu grito, olha a banana, dona Maria, banana. Eu era bom, eu era um bom vendedor. E aí eu naquela época, não tinha esse negócio de cuidado, nada. Eles embrulhavam em jornal. Eu lembro. E aí... Não é assim ainda? Eu acho que não, acho que agora tem saquinho. Na minha... E aí veio no jornal, porque eu ganhava, o meu cachê era banana, um caixa de banana. E aí veio embrulhado nesse jornal uma postagem de um jogo de futebol que eu tinha ido assistir. Eu li aquilo, fiquei muito emocionado. Falei para meu pai, o que é isso aqui? E ele falou, isso é jornalismo esportivo. Eu falei, então é isso que eu quero fazer na vida. E dali para frente eu fui. Que loucura. Foi mão de Deus, né? Demais, cara, demais. É um puta cara. E YouTube? Você tá fazendo YouTube? Estou fazendo. Eu tenho com 2 podcasts, porque eles são completamente antagônicos, né? Um eu faço com o Celso Cardoso, que esteve aqui. Ele é sogro, né? Do Mingau, o sogro do Mingau. Mano, você ainda vai tomar um tiro desse cara, velho. Eu vou dar tanta risada. Mas o Mingau não escolheu bem o sogro, não, mas tudo bem. Então, com o Celso e com o Paulo Sérgio, né? O campeão do mundo. A gente reuniu e faz um podcast, o Entre Linhas. A gente faz toda segunda-feira, das 5 às 6 da tarde. E é uma resenha, um bate-papo, uma pequena mesa redonda. Eu quero ver um trechinho do Entre Linhas. Opa, vamos lá. Parece que está meio que caminhando para isso. Ou um estrangeiro, Jorge Jesus, ou um brasileiro, Fernando Diniz. Se o presidente da CBF ligar para você e falar, Paulo Sérgio... Você já sabe a resposta? Eu não sei. Você sabe. Eu não sou contra, eu não sou a favor de estrangeiro na seleção. Aí já é... Xenofobia. É xenofobia. Então eu não sou o Fernando Diniz. Não é porque é melhor, é porque é brasileiro. Fernando Diniz. Que absurdo, ainda confirma, cara. Ainda fala isso. E também você tem outra vertente, que isso aí é a paixão do Mundo da Bola transformado em podcast. No Mundo da Bola eu levava pessoas, celebridades, e contava a vida delas. E isso foi assim. Biográfico. Deixava um registro biográfico. Isso. E tem vários lá na Jovem Pan. Levei grandes artistas, grandes nomes. Eu lembro, levei o Boldrin, Demônios da Garoa algumas vezes. Até o Grupo Maná, que é um grupo internacional fantástico. Eles foram lá 2 vezes. Sou registrado num CD dele, CD do Gira Mundial e tal. Grandes nomes. Eu adorava fazer aquilo. Como eu falei, o programa também era de futebol. E aí, com o novo formato do Mundo da Bola, eu fiquei com aquela tal. E aí eu comecei a fazer esse podcast com celebridade. Aliás, o senhor está convidado. Está convidado? Não, o senhor está intimado. Vamos nessa. Porque parece, Danilo, que as pessoas caíram do céu, né? De repente o cara ficou o Danilo Gentili. Não sabe como é que era a vida do Danilinho, do Onde Flavinho? é? Eu faço ali na churrascaria Debrecht, ali na 23 de maio. Não, mas se eu for, eu posso comer churrasco? Esse é o cachê. Eita! Qual que é o Debrecht? Aquela... A da Pedro Ivo, ali depois da Beneficência Portuguesa, naquela subidinha ali. Me interessa participar lá do seu trabalho. Vamos nessa. Não, mas assim, eu vou pedir para fazer, porque tem sido assim, uma coisa muito legal. E você... Come antes ou depois? A hora que quiser, antes Durante e depois também, se quiser, não, também. Né? Também.
E eu tenho conseguido levar algumas pessoas assim que... Fica beliscando? Fica. Boa. As pessoas, elas têm histórias lindas, né? Você pensa que tudo é fácil. Mas, na verdade, nossa, quem vê, dá uma assistida nos episódios, aí você vai ver o que é, como é difícil o cara chegar. Não, o pessoal só vê, é o famoso ditado, né? Só vê os tombos que eu tomo, não vê as pingas. Só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Né? Eu já pesquisei sua vida, que eu não convido, eu convoco, né? Você tem uma história boa, dá pra gente chorar bastante lá. Vamos lá. Às vezes eu choro junto, pô. É mesmo? É. Pesquisa quantos processos eu tenho. Você vai ver. Aí que nós vamos chorar mesmo, né? Você vai chorar eu também demais. tenho, então a gente chora junto. Sabe quantos processos eu tenho hoje? Eu sou o comediante mais processado disparado. Eu tô com 83 processos. Qual é a média de vitória e derrota? Depende, isso aí, porque aqui é da cabeça do juiz do dia, né? Pô, mas que maluco. O Brasil é um país que processa comediante. Comediante. Eu tenho Isso é 3 muito pedidos louco. de prisão. Por causa de piada, não é? É lógico. Ó, uns únicos processos que eu tenho é esse, viu? Eu não tenho nenhum, não. Todos são envolvidos com isso. Maluquice, cara. Isso é uma doideira. Isso é 83. uma baita doideira. Eu quero ver o Flávio Prado entre amigos. Cadê? Você tem algum processo? Alguém te processou alguma vez? Eu tenho um da Gazeta que é contra o Ferreira Neto, mas sobrou para mim. Que maravilha! Isso aí é o processo terceirizado eu tenho alguns, né? Eu sempre ganhei os processos, mas é um saco, né? Quando você recebe o processo. Imagine terceirizado. Esse é terceirizado, mas eu tô honrando, tô assumindo e vou levar até o fim. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha que coincidência, juro pra vocês. Eu falei de processo, mas eu não sabia que o trecho que ia entrar era justo Eu falando de também processo. Ele calhou. É. Olha, me interessa muito ir lá e eu não vi o Flávio Rico comendo, mas se quiser ir beliscando a picanha durante a conversa... Não, tem uma... Você antes, depois, da hora que quiser. Bem legal, Boa. bem gostoso. Que legal, Flávio Prado. Obrigado por ter vindo aqui. Você Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. E tem também o seu livro aqui, Flávio. Por que tem esse nome, a imagem da nuvem? Eu estou curioso. Antes de... Essa nuvem que você vê atrás, tem uma nuvenzinha, eu tirei uma foto Estava num resort de Salvador, eu tirei uma foto. Ah, essa foto é sua. A foto é minha. E aí, eu estava com a minha mulher e com a minha filha. Falei, olha que foto legal que eu tirei. Aí minha filha falou assim, que legal, um coelho. Eu falei, pô, coelho, não é coelho. Aí eu olhei pra minha mulher e falou, tá vendo que é um Papai Noel? Eu falei, pô, pra mim é o rosto de Cristo, pô. Caramba, velho. Aí eu fiz o primeiro texto sobre a intolerância. Pessoas que vivem na mesma casa, com as mesmas ideias, e cada um vê a mesma imagem de uma forma diferente. Então você tem que ser tolerante com os outros, com as ideias dos outros. Porque nem sempre você não tendo a mesma educação, a mesma vivência, você já tem ideias diferentes sobre determinados casos. Imagina não tendo. E a partir daí eu fui escrevendo ideias, né, sobre coisas que eu vivo no coach, coisas que eu... Legal isso que você está falando. Aqui no programa, por exemplo, a gente são... muitos aqui... Gente, é uma unidade, grandes pessoas pensam muito diferentes, não é? E eu odeio eles por isso, porque eles são muito burros, cara. Eles não entendem, velho. Sabe? Não entendem o assunto. Vocês... Eu posso ver a foto do hipopótamo de novo aí? Hipopótamo. Não, ele falou do hipopótamo. Aí, tá aí, ó. Pode ver. Tá aí. Ô, Flávio, obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado, meu.